Oi gente, tudo bem com vocês? Eu nem sei mais em que momento de atualizações eu tô desse diário de escrita. Mas, vamos lá. Então eu tô na reta final. Eu acho que, na verdade, eu vou terminar esse diário de escrita assim que eu terminar de escrever essa próxima parte que eu tenho que enviar, como eu tenho feito com os outros. Então temos aí mais umas 2 semaninhas pra entregar e já conto por quê. Eu tô escrevendo, então, a finaleira do livro, o 3º ato, o último ato, os últimos capítulos do livro. Eu falei já, em algum momento, que eu já tava bem decidida com o que seria o final, como seria, faltavam alguns detalhes pra eu me conseguir dar o rumo que eu preciso, assim, eu sei onde eu quero chegar, eu preciso saber como eu faço pra chegar até lá. Mas eu consegui definir, eu acho que funciona. Bom, vai ter reescrita, vai ter edição, revisão e tudo mais, então eu posso arrumar, melhorar, ou enfim, ver se tem alguma coisa que não tá fazendo muito sentido depois. Mas eu consegui definir. Sexta-feira eu fui pra um café e fiquei de lá escrevendo. Eu tava lendo também um outro livro, falei disso no blog que saiu há pouco. E consegui escrever, eu tava sem computador, então foi na mão mesmo. E eu até que gostei de escrever na mão, só que vai um pouco mais devagar, né? Então tem seus prós e contras. Mas o andamento tá legal e nisso eu consegui pensar bastante. Eu tava lendo, o que foi bom, eu tava lendo o final de um livro de investigação policial e que tinha muita ação no final, sabe? Aquelas lutas finais, aquela coisa toda. E eu tava precisando pegar mais ou menos o ritmo de como eu construiria essa cena final do meu livro, porque eu tava com dificuldade justamente nisso. Eu acho que foi muito bom ter terminado esse outro livro que eu tava lendo. Ele se chama The Summer Children, da Dot Hutchinson. Eu já li outro livro da autora também, não vem ao caso. Mas o final do livro, então, me instigou bastante a pensar sobre como eu poderia resolver esse problema que eu tinha no final aí pra poder chegar na cena final. Acho que eu consegui resolver, eu não escrevi ainda, mas eu detalhei a cena, eu só não escrevi, né, esse capítulo ainda. Mas isso já me deu um alívio, porque todo o resto eu acho que eu sei. Ainda falta um detalhezinho, mas assim, eu vou escrevendo, vou vendo como vão as coisas. E tô bem feliz com isso, então estou prestes a terminar. Tem ainda uns 6 capítulos pra escrever, talvez menos, eu não lembro bem. Mas o andamento tá bom, só que eu preciso entregar no dia 14 de março. Olha, tem um negócio de tomada aqui na frente que eu não tinha visto. Eu preciso entregar essa próxima parte no dia 14 de março, que é daqui uma semana, segunda-feira que vem. Eu acabei de mandar um e-mail agora de manhã pra minha orientadora pedindo mais uma semana de extensão. Porque não é que eu acho que eu não vá conseguir escrever esse final nessa semana, apesar de que a semana tá extremamente tumultuada. Mas vamos ver. Só que tem um negócio que eu não contei pra vocês. Vamos lá. No final do mestrado, né, no 2º ano do mestrado, todos os alunos que estão aí nesse 2º ano terminando seus livros na reta final e tal, eles têm a oportunidade de ter uma parte do seu livro publicado num livro de antologias. Uma antologia é um livro que compõe vários contos ou várias partes de textos e tudo de vários autores diferentes. E é isso, então. Todo ano esse livro é publicado. Esse livro se chama Postmortem e é um termo em latim para pós-morte. Sei lá, é um termo que usam muito em série policial e coisa, vocês devem saber. Mas então a gente tem a oportunidade de publicar 5.000 palavras, de preferência do início do nosso livro, então bem as primeiras 5.000 palavras do nosso livro, porque introduz, né, personagens e tudo mais, pode instigar pessoas a quererem ler a história completa, o que é ótimo. E recebemos na semana passada, eu acho que foi, um e-mail do coordenador do curso dizendo que o prazo para entregar essas 5.000 palavras para o livro é dia 25 de abril. Tá aí já.
Uma coisa que me preocupa muito é que eu tô focando muito aqui no final. Eu já falei que eu não toquei num A de nada do meu livro, de todos os comentários que eu já tive, revisões e tudo mais. Eu não fiz nenhuma revisão, eu não fiz nada, eu não mexi numa palavra ainda de todo o resto que eu já escrevi. E eu estava focando o quê? Terminar isso aqui, receber o feedback e daí começar lá do início a rever, revisar e tudo. Só que eu acho que não vai dar tempo, né? Eu preciso começar a pensar nesse início aí, nessa entrega agora. Então, por isso eu pedi mais uma semana de prazo pra minha orientadora, porque eu acho que esse terceiro ato do meu livro não vai ter 10 mil palavras, né? Que é o limite máximo pra cada entrega que a gente tem. Essa é a nossa última entrega, além de uma que vai ter em maio, que é no evento IFT de maio. Então é uma entrega menor, de 3.500. E aí me preocupa, porque eu quero muito ter feedback do máximo de livro que eu consiga, então por isso que eu quero entregar o final, todo ele, aqui. E daí eu pensei, eu posso também dar uma corrida e tentar reescrever o início ou escrever uma outra coisa do início que eu tô com uma ideia, já conto pra vocês, e mandar nessa mesma submissão. Então eu vou mandar 3 coisas nessa submissão, se der tudo certo, nessa entrega. Eu falo submissão, gente, porque é parecido com a palavra em inglês, tá? Desculpa. Eu quero mandar 3 coisas nessa entrega. O terceiro ato do livro, todos os capítulos finais, inclusive o epílogo, que eu já tenho praticamente pronto. A história de vida do meu personagem principal, o serial killer, porque a minha orientadora me pediu mais detalhes sobre ele, pra que ele seja um personagem um pouco mais redondo, um pouco mais profundo. E eu vou ter que colocar elementos dessa história do passado dele ao longo do livro. Mas uma grande parte consegue explicar uma boa parte do final aqui. Então eu meio que escrevi essa história de vida dele de uma forma meio resumida, só os pontos que importam. E eu quero enviar isso também pra feedback, até porque quem lê essa parte, né, da história dele pode me dar algumas dicas de, tu pode talvez acrescentar esse detalhe nesta parte aqui, ou dessa forma e tudo, pra poder mostrar pro leitor o que aconteceu com o passado dele. E também, se possível, entregar esse início de livro. Não vão ser 5.000 palavras, tenho certeza disso já, mas tá tudo bem. Mas eu queria tentar entregar um epílogo, que pensei eu poderia ser uma cena um episódio muito importante da vida do meu personagem lá do serial killer, lá de quando ele era criança. Eu sei que tá ficando longa essa atualização, mas preciso comentar isso com vocês, senão vou perder o timing aqui. E daí, essa ideia de início, por que eu tive isso? Vários livros que eu já li, muitos livros que eu já li de crimes, seja policial, seja terror psicológico, o que seja. Às vezes tem um prólogo, né, que é aquela parte de história antes da história principal começar, que às vezes no início tu não entende muita coisa de qual personagem tá falando, o que exatamente aconteceu. Esse prólogo, ele instiga o leitor a, eu quero muito descobrir por que isso tá aqui escrito dessa forma, quem é essa pessoa, por que isso aconteceu, quem fez isso, como que foi, quando que foi, enfim. Todas essas perguntas vão instigar o leitor a querer ler a história completa para poder descobrir por que essa história tem relação com esse início aí. Então é isso que eu queria fazer. Eu queria colocar uma parte, esse evento muito principal da história do personagem de serial killer, de quando ele era criança, no início do livro. Show! Tá. Daí toda a história se desenrola e algumas dicas de o que aconteceu, quem fez, como aconteceu, vão ser ao longo do livro. E lá no final do livro, isso vai ser descoberto. Eu só tô pensando em como fazer isso. Mas essa é a minha ideia. Eu acho que pode ser uma boa... algo que instigue bem, né, o leitor e também seja uma parte interessante de colocar nesse livro de antologias. E é isso, gente. Eu não sei, assim, eu tô meio... Pra variar, né, tô desesperada com o tempo. Pra variar, eu sei que vai dar tempo de entregar. Eu sei que eu vou conseguir entregar. Mas ainda assim eu fico angustiada até não terminar. Então, essa foi a atualização. Eu tô quase no final. Eu não sei quantas atualizações mais eu vou fazer. Eu acho que esse vídeo já tá grande.
Mas aviso vocês então na próxima, mas os recados principais eram esses e eu volto aqui quando eu terminar. E possivelmente vai ser quando eu terminar de escrever o livro. O grosso do livro, né, gente? Porque ainda vai faltar muito trabalho depois na revisão. Mas é isso, eu tô bem feliz. Hoje é quarta-feira, não é nem meio-dia ainda. E eu sentei pra escrever. Eu tinha, nos últimos 2 dias, ontem pelo menos sim, mas alguns dias anteriores eu escrevi à mão, coisa que eu não tenho hábito de fazer. Mas eu escrevi à mão ou porque eu tava sem meu computador perto, ou cansada de tela, tava lendo muita coisa do mestrado, me deu dor de cabeça. Enfim, fui, né, escrever um pouquinho. Eu já tinha começado um capítulo, um daqueles capítulos mais difíceis. Nem era pra ser dos capítulos mais difíceis, na verdade, mas enfim, eu tinha começado, daí eu não desenvolvi muito, daí ontem eu escrevi mais um pouquinho, mas também não tinha terminado. E hoje eu fui passar a limpa pro programa de edição, pro programa de escrita Scrivener. Por sinal, eu comprei o Scrivener e eu consegui o desconto de estudante. Eu paguei R$156, ele é vitalício, tá? A gente só tem que pagar atualizações mais pra frente, não sei dizer muito sobre. Mas o valor dele, que não seja para estudante, é R$180, então 187, uma coisa assim. Então acho que tá tranquilo, né? Só queria avisar isso pra vocês. Mas, tá. Daí eu fui, passei a limpo, né, esse que eu tinha escrito à mão. Ajeitei já algumas coisas, meio que acabei fazendo uma revisão já. E continuei. Gente, esse capítulo foi brabo. Eu tô com eu terminei agora, acabei de desligar o computador. Eu tô com uma sensação, sabe assim, aquela que tu acaba de levar um susto grande e fica tipo... Tá, calma, preciso respirar um pouco, parar um pouco. Eu tô com essa sensação. Saiu, assim, claro, eu consegui colocar nesse capítulo coisas, detalhes que eu precisava ter colocado, mas eu não imaginei que ele seria tão forte. Assim, ele não tem nenhum tipo de violência explícita, nada disso, mas a forma como foi contado e os personagens falaram e coisa assim, eu terminei e fiquei, meu Deus. Eu lembro de uma vez, no início da faculdade de escrita, eu tava participando de um workshop de revisão. E daí eu tava com uma ideia de escrever um livro de romance, sabe esses romances bem bobinho, gostosinho, que não acrescenta nada na nossa vida, mas que é gostoso de ler, tipo filme de romance de sessão da tarde americano. Eu adoro, tá? Eu não tô criticando. Eu tava escrevendo uma história mais ou menos assim, com histórias do meu intercâmbio. E eu escrevia e eu tipo, que bonitinho. Daí eu tava escrevendo, que fofo. Enfim, é o mesmo tipo de coisa, sabe? A gente sente muito que a gente tá escrevendo. O que é um tanto preocupante pra quem tá escrevendo histórias como a que eu tô escrevendo, né? Que é extremamente brutal e difícil e complicada, assim. Mas eu só queria atualizar vocês disso. Eu não imaginei que tomaria esse rumo, esse capítulo pelo menos. Mas agora eu sinto que eu tô muito mais próxima do final. Eu eliminei 2 ideias de capítulos que eu acho que não iam acrescentar em nada ali do final. Eu ainda acho que eu tenho uns 5 ou 6 pra escrever. E vamos lá. A minha orientadora não me respondeu ainda sobre o prazo de extensão que eu pedi, mas eu acho que ela vai me dar, porque ela deu extensão pra mais 2 colegas minhas agora recentemente. Então eu não tô muito preocupada com isso, mas eu queria ter uma respostinha oficial, né? Tipo, sim, vai lá, pode entregar uma semana depois. É isso. Só pra atualizar o diário de escrita. Tava agora num café, escrevendo mais uma parte do livro. Tô bem no finalzinho, falta um pouco mais de um capítulo. Terça-feira, dia 15 de março. Eu tô na frente do computador agora. Vou começar a escrever e acho que hoje vai, gente. Será? Falta um capítulo que eu sei que vai ser bem curto. O restante de um outro capítulo que eu só comecei, que é o último.
e dar uma ajeitada no epílogo, que eu já tinha, eu vou aproveitar o que já tinha, mas tem que mudar algumas informações. Então, é isso que falta pra terminar de escrever o livro. Assim, o grosso, né, como eu falei, vai ter muita revisão. E não vou dar por fechada essa parte por enquanto, porque ainda na segunda-feira que eu tenho que entregar o meu... essa parte, né? Eu ainda quero entregar uma parte do início do livro. Então, estou com um cafezão feito aqui. Vou botar a minha playlist de escrever. Vou até mostrar pra vocês qual é. E bora lá. Vamos ver. São 2h30, vai? Aqui. Vamos ver que horas eu começo, que horas eu termino, pra ter uma noção. Ó, gente, eu tô aqui com o meu Spotify e tem 2 playlists que eu gosto muito. Essa daqui, Music for Writing, é do próprio Spotify. A playlist tem várias músicas, tudo instrumental, eu acho, pelo menos. É a que eu mais tô escutando ultimamente e eu amo muito essa. Eu escutei na maioria da escrita do livro. Suspenseful Instrumentals, é dessa autora aqui, ó, Danielle Widrick, uma coisa assim. Também tem várias músicas e são todas instrumentais mais sinistras, assim, que eu também gosto bastante. Eu acho que eu vou nessa agora, porque essas cenas finais são mais tensas mesmo. É isso aí, bora escrever. 1 hora se passou, mais ou menos. Eu escrevi, vamos lá. Eu escrevi o capítulo pequenininho que eu tinha que escrever e eu continuei aquele outro capítulo que é bem o capítulo final antes do epílogo. E no total foram 661 palavras até agora. Tô meio travada em exatamente como vai acontecer um negócio aqui. Acho que eu vou dar uma pausinha pelo apartamento mesmo, talvez ler uns capítulos do meu livro, fazer um outro café e voltar. Eu quero muito terminar isso hoje, eu realmente acho que eu consigo, mas não é uma coisa leve de se escrever, apesar de não ter nada de violência explícita. Tá tudo na cabeça e é tenso, então não é tão rápido assim de escrever, parece, sei lá, mas por enquanto é isso. Não sei nem o que dizer. Eu terminei. Tô meio com a garganta meio apertada, sabe? Peito meio estranho. Acho que teve muita adrenalina nesses 2 últimos capítulos. Eu acabei adicionando mais um no final. O total que eu escrevi hoje foram 2.000, quase 2.300 palavras. Fluiu de uma forma absurda agora há pouco. Agora tá ficando de noite já. São 6h40. Eu, no meio do caminho, eu tinha dado uma pausa, comi, li um pouco. E eu não mexi ainda no capítulo que é o epílogo,
mas aquele já tá escrito, eu só preciso mudar alguns detalhes que eu mudei ao longo da história e não fazem mais sentido ali. Gente, a sensação de terminar é... Não tenho nem palavras. Eu tô muito feliz, muito aliviada, mas ao mesmo tempo eu sei que não acabou, né? Tem bastante ainda pra fazer. Ai, meu Deus, mas eu tô até nervosa. Deixa eu ver quantas palavras eu tenho pra esse envio, porque eu acho que acabou dando muito mais do que eu esperava. Já venho. Com a luz ligada é melhor. No fim, eu somei, eu tenho 7.100 palavras. Ainda falta a parte final, né, esse epílogo, que eu acho que tem umas 200, 300, não deve ser muito mais que isso. Eu ainda nesse envio, eu queria enviar um apanhado que eu fiz do passado de um dos personagens, acho que eu já tinha mencionado isso. Esse documento que eu tenho tem 420 palavras e ainda... tinha uma outra coisa aqui. Enfim, não vou ter muito pra enviar do início do livro, eu não vou conseguir enviar todo o início, também não vou conseguir escrever tudo agora, mas eu tô bem feliz com esse progresso. Ficou bem mais comprido esse final do que eu achei que ficaria. Tô feliz porque, né, tem que chegar em certo número de palavras. É isso, gente, eu vou descansar agora, comemorar, mas ainda não acabou. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 20, e esse é o último take desse diário de escrita desse episódio. Vou finalizar ele já já, queria avisar como é que tá o progresso. Eu consegui ontem, ou sexta, não lembro, terminar de escrever o prólogo que eu precisava escrever. Ele é uma parte bem curtinha, na verdade, mas eu precisei fazer umas pesquisas pra poder escrever o que eu precisava escrever. E daí, fiz isso. Ele tá curtinho, eu acho que eu vou acabar aumentando, mas tá. As pesquisas que eu digo foi porque tanto o meu epílogo, que é o do final, né, depois da história, tem aquele tipo, o que aconteceu depois, né? Tanto o epílogo quanto o prólogo eu decidi fazer em formato de notícias de jornal e sites. E daí, pro início, como são notícias de jornal mais antigas, eu tive que pesquisar mais ou menos como é que era escrito, tudo mais, a linguagem, mas tudo certo, fiz. Não acho que tá incrível, maravilhoso, mas assim, a ideia tá lá. Depois eu repenso ou, né, pesquiso um pouco mais, reescrevo, coloco mais detalhes. Eu fiz uma notícia só pro início, então eu acho que talvez mais uma possa fazer sentido, não sei. Mas vou mandar do jeito que tá. Então, essa entrega que eu vou fazer agora, eu vou revisar o texto pra ver só se tem alguma coisa de digitação errada, alguma pontuação muito errada, e vou enviar assim mesmo hoje, o prazo é amanhã. Mas vou enviar hoje a minha tutoria com a Julia Crouch, vai ser no dia 25 mesmo, ela não mudou, mesmo eu tendo pedido extensão. E aí, então, essa entrega foi dividida em 4 partes, porque eu precisava muito feedback em um monte de coisa, e eu consegui encaixar tudo dentro de 10.000 palavras, dá um pouco menos de 9, na verdade. Mas então, a primeira parte é esse prólogo, né, que eu queria eu quero um feedback do pessoal pra ver se faz sentido, pra ver se eles gostam da ideia e tal. Porque esse prólogo tem a ver com o passado do meu personagem serial killer. E isso se encaixa, né? Se conecta lá com o final do livro. Então, eu acho que tem que estar tudo ali pra poder fazer um pouco de sentido, porque o pessoal nunca viu nem essa ideia que eu tive pra esse passado do personagem. Então, eu acho que faz sentido e também eu quero ter feedback pra ver se eles gostam, né? Então, tem isso. Tem esse prólogo. Tem todo o terceiro ato do livro inteiro.
tanto o terceiro ato quanto o epílogo, né, dessas notícias que eu falei. Eu já tinha elas escritas desde lá do início, desde meu TCC da escrita, e eu só adaptei informações, mas ainda tem bastante coisa faltando. Também quis perguntar pro pessoal se faz sentido, se, né, se encaixa com a história, porque, que nem eu falei, é uma coisa que eu escrevi há muito tempo, então eu só adaptei para ver se a ideia funciona, mas eu vou ter que reescrever com certeza. Tá, essas são duas primeiras partes. A terceira parte é a ideia, né, do passado desse meu personagem. Eu só descrevi, assim, alguns parágrafos, tipo, ó, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu por causa disso, tá? Não dei detalhes, e esse passado desse personagem vai aparecer em partezinhas de capítulos, não vão ser capítulos inteiros, tipo, isso aqui aconteceu quando ele era criança, sabe? Eu acho que não encaixa, e acho que fica muito mais legal construir esse passado do personagem ao longo da história, com lembranças, com menções, sei lá, do que mesmo contar. Tipo, isso aconteceu antes, isso aconteceu agora, isso aconteceu depois, sabe? E tem isso também porque eu quero feedback da galera, quero algumas ideias também porque tem informações ali faltando. E a última parte, a quarta parte dessa entrega é a estrutura, o esqueleto do primeiro ato do livro. Por quê? Eu já tenho essas partes escritas, claro que eu vou ter que reescrever muita coisa, porque muita coisa mudou na história ao longo, né, de todas essas entregas e desse ano e meio aí. Mas, então, tem ali a estrutura dos capítulos, do que vai acontecer no primeiro ato, porque o segundo ato quase inteiro já tive bastante feedback, e o terceiro ato, né, também vou ter feedback bastante agora. Então, esse primeiro tá meio aí perdido no limbo, e eu preciso desse feedback, primeiro porque eu acho que tem alguns capítulos que talvez algumas ações estejam acontecendo muito rápido na história, já no início, mas não sei. E outra que também, como a gente precisa entregar as 5.000 palavras para a antologia no final de abril, e eu não vou ter mais nenhum feedback até lá, eu vou ter que, assim, ir meio que na minha intuição, sabe? Escrever meio ali, sem ter feedback e enviar. O que é um pouquinho apavorante. Mas eu sinto que eu precisava muito mais de feedback no final do livro agora do que nesse início de novo, sabe? Então, eu tô mandando só a estrutura. E dessa estrutura, desse primeiro ato, vão sair as 5.000 palavras que eu preciso pra antologia. Ai, ai. É isso. Teve uma colega minha que eu sei que enviou essas primeiras 5.000, esse primeiro início do livro, para feedback agora, justamente porque vai para antologia. Mas ela tem dúvidas maiores no início dela do que eu talvez tenha na minha, assim. E a gente não compara, na verdade, né? Cada um sente qual é a necessidade que tem de feedback no momento, e é isso aí. Então é isso, gente. Já estou falando bastante. Eu tô muito feliz que eu consegui terminar de escrever. Vocês já viram aí. Agora tem ainda muito mais. Esse só foi metade do trabalho praticamente. E as próximas etapas, então, agora que eu vou entregar essa parte, eu vou receber feedback no dia 25. Eu começo o próximo diário de escrita comentando como foi esse feedback. Depois, então, eu vou focar completamente no início do livro e nos arcos de duas das personagens que eu preciso focar um pouco, porque eu acho que tem aí uns buracos, umas coisas assim que eu preciso resolver. E a partir disso é reescrever, revisar, repensar algumas coisas. Tenho alguns outros capítulos aí pra escrever, porque eu decidi colocar o ponto de vista de um outro personagem em, assim, vão ser 2, 3 capítulos dele só, não vai ser muita coisa. Mas eu escrevi um agora nesse final e eu preciso escrever pelo menos mais 1 ou 2. Aí vou jogar aí pelo meio do livro. E decidir aonde vão certos capítulos que são meio respiros entre os capítulos dos personagens principais. E, gente, sério, olha,
esses meus cardzinhos foram essenciais para conseguir me organizar. Tem poucos post-its do lado aqui, sabe? Que eu coloquei. Então, esses verdes são para escrever. E, por sinal, esse primeiro aqui eu já escrevi. Os azuis são que eu não tenho muita certeza de como tá o capítulo, ou se eu vou deixar esse capítulo, se vai ficar dessa forma. E vermelho é pra reescrever, eu nem sei qual que é esse. Ah, é uma parte do início. Esses roxinhos aqui são só pra dividir ato 1, ato 2, né, o início, o final de cada um. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês assistam até o final, porque eu sei que ficou muito grande e vai me dar um trabalhão pra editar. Mas espero que as informações que tenho aqui ajudem vocês. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijão.